Olá a todos, muito boa noite. Olá, boa noite. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, tá me ouvindo aí? Por favor, vamos dando joinha, vamos compartilhando, clicando aí no aviãozinho, vamos bater papo aí todo mundo. Quem quiser aí tirar alguma dúvida, bater papo comigo aqui ao vivo, para falar sobre qualquer assunto, pode apertar o botão aí que eu chamo, ok? Ou então digita eu quero. Vamos ver aqui. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Rosa. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lilian. Boa noite, Marciane. Todo mundo entrando aí. Quem gostaria de bater um papo aqui comigo agora, ao vivo? Oi, Vanessa. Boa noite. Boa noite, Nath, Carla. Oi, Ana Maria. Opa! Vamos lá, Rosa, vamos conversar. Boa noite, pessoal. Vamos apertar o aviãozinho aí para compartilhar essa live para todo mundo entrar. Deixa eu bater um papo aqui hoje, tirar muita dúvida sobre TDAH, sobre a vida, né? Que a gente vem enfrentando aí ao longo dos dias. Seja adulto TDAH ou pai de criança ou adolescente com TDAH. Mandei uma mensagem aqui, uma solicitação para Rosa Miquelina. Deu a solicitação para você. Estou aguardando. Vamos lá. Gente, eu acho que a Rosa está tendo problema. Mais alguém quer? Você pode apertar o botãozinho para participar, tá bom? Ou então você fala, eu quero, que eu posso ir lá e puxar vocês. Boa noite, Flávia. Vou falar com 3 pessoas hoje, hein? Olá, Ana Maria. Vou puxar aqui. Arielle. Vamos ver se agora... E agora, com os cultos online, ele passou a participar. Isso não converteu o coração dele. Oi. E hoje ele pediu batismo. Glória ao nome do Senhor. Oi, Arielle, tudo bem? Muitas. De modo que, certamente, o ministério está nos ouvindo. Arielle, você pode ficar um pouco longe da TV para que eu possa te ouvir? Havendo o caso de alguém em aflição para Deixa eu ver aqui. obedecer, Peraí. Porque senão entra ruído aqui, a gente não consegue conversar. com todo cuidado, Vamos lá, Arielle. Oi.
ruim o som. O áudio tá todo bagunçado, Yuri. Ariane. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, agora melhorou, finalmente. Ah! Finalmente. Como vai, Ariana? Primeira Tudo vez que a gente bom? conversa. E aí, Verdade. como é que estão as coisas aí? Como é que tá na quarentena? Como é que estão os filhos? Eu vejo suas postagens ali, né? Você também tem um canal sobre TDAH. É, Qual que é o seu arroba? tenho sim. É @TDAH com amor. Ah, TDAH com amor. E aí, Ariane, me conta um pouquinho dessa história aí, a sua história aí com TDAH. Vamos bater um papo aí sobre isso. Então, na verdade, eu descobri o diagnóstico do meu filho. O diagnóstico veio em 2018, né? Uhum. Antes eu não conhecia, não tinha noção, não tinha ideia do que se tratava. Uhum. E nunca, na verdade, achei que as características dele fossem ser de algum diagnóstico. Uhum. As inúmeras reuniões na escola nunca me apontaram para que fosse algo relacionado a déficit de atenção ou alguma coisa da hiperatividade mesmo. Sim. Então, as inúmeras reuniões, assim, apesar de chamarem a minha atenção, nunca me caiu a ficha de que pudesse ser um diagnóstico. E olha que eu sou da área da saúde, hein? Você é Sou qual curso? fisioterapeuta, Fisioterapeuta, então né? eu sou físio. Uhum. E assim, nunca me atentei no detalhe de que pudesse ser alguma coisa, né? Uhum. E Mas aí ele tá com foi quantos mesmo em anos agora, 2018. o seu Ele tá filho? com 9. Então o diagnóstico é ao Ele, 7, ele né? tá com 9. É isso, ao 7. Porque o 7 normalmente é que a escola costuma É onde os indicar, problemas né? Que começam a começa. aparecer, né? Porque até Comigo foi ao então, 7 também. eu sempre tive reuniões escolares desde sempre, viu? Desde quando ele era muito pequenininho, pelo fato dele não conseguir se manter muito tempo parado para fazer qualquer atividade. Então, mas a escola nunca me direcionou para nenhum profissional, só mesmo quando ele entrou no primeiro ano, foi que a escola solicitou que eu buscasse uma ajuda profissional para fazer, o que eu acho que não está certo, viu? O que eu Por quê? acho que eu acredito que a escola possa encaminhar para vários profissionais antes mesmo de buscar um diagnóstico, antes mesmo dos 7 anos. Eu acho que a escola pode buscar aí por outros profissionais Mas que a que escola podem esteja ajudar. fornecendo ou não? Orientar os Não, pais. assim, o que eu senti muito, que eu comento com meu marido, que eu senti muito nessa questão, foi a escola não direcionar. Eu achei que a escola não direcionou, assim, sabe? Ficava naquelas reuniões do tipo, ele não para, ele arremessou a tartaruga, ele bateu na criança, ele não consegue ficar Impulsividade. parado, entendeu? Então, assim, Uhum. o que eu senti foi, olha, vê se ele não tem um problema visual, vê se ele não tem um problema auditivo, vê se ele não tem uma questão de integração sensorial, porque depois que eu caí nesse mundo, depois que eu comecei a perceber mesmo quem era o meu filho, que eu fui atrás de conhecer as características, que eu comecei a estudar, eu vi o quanto a escola podia ter feito em algumas questões, né? De direcionamento. Porque a gente, como mãe, eu costumo dizer que assim, se a escola fica perdida, a gente, como mãe, é mais perdida ainda no início. Claro, e agora pensa Isso. bem, a escola lida com 200, 300, 400 alunos. Os professores lidam com dezenas de alunos, um professor, né? Agora, imagina o pai que lida com uma, duas, três crianças no máximo. Hoje é muito difícil ter mais que 3 filhos.
Veja bem, muitas vezes, para o professor, um diagnóstico de TDAH, de dislexia ou mesmo de autismo é uma coisa corriqueira. Ok, eu já sei como mais ou menos conduzir, embora a gente sabe que tem muitos professores que não têm muito preparo para nenhum desses 3 diagnósticos e outros também. Mas é muito mais comum, né? Então, eu acho que o tato do pai também virar para os... do professor virar para os pais, e não é para dar um diagnóstico, mas até para direcionar, olha, talvez procure um especialista. Tem que ter um jeito específico de falar, uma maneira de descrever. Eu acho que é muito mais certo a escola, os professores, direcionarem para os pais o fato em si. Olha, o seu filho ele está apresentando tal comportamento, a gente percebe, a gente nota que pela média da turma, do que a gente nota dos coleguinhas, não está muito de acordo, está um pouco fora da curva. E também o que eu acho interessante também é você já propor uma solução. Não é um diagnóstico, tá? Mas como é que eu acho que é o direcionamento ideal? É a escola virar para os pais e falar assim, olha, nós estamos observando isso, esse ponto. Não é para dar um diagnóstico, é para falar assim, olha, nós já tivemos casos semelhantes e, de repente, se você puder encaminhar para um especialista ou mesmo sugerir um especialista que já deu certo com outras crianças para um possível diagnóstico. Não sabe qual é ainda, mas possível diagnóstico. Então, esse tato, esse cuidado de virar e falar para os pais, eu achei importante. Antes da gente continuar esse assunto, eu queria só comentar também, uma vez eu falei numa palestra que uma mãe, há muitos anos atrás, virou para mim no meu inbox e falou assim, olha, eu estou muito decepcionada com uma escola aqui no Rio de Janeiro, ela morava no litoral do Rio, e parece que foi assim, o menino tinha 8 anos, e aí ela foi chamada na escola. Minha mãe era chamada quase todo mês, mas ela foi chamada. E uma dessas vezes que foi chamada, a coordenadora falou o seguinte, falou uma série de absurdos, falou assim, olha mãe, o seu filho ele tem dislexia, ele precisa tomar Ritalina e ele precisa procurar um fonoaudiólogo. Então veja bem, a escola deu o diagnóstico, mandou tomar remédio e mandou procurar o profissional que não é o primeiro profissional, né? Então, enfim... Olha como é que é um absurdo, né? A mãe ficou desesperada até que ela começou a entender o TDAH, os transtornos e tudo. Então veja como esse cuidado é importante fazer, né? Me diga uma coisa antes, Ariana. O seu filho, a escola, você disse que eles não tiveram nenhum tato de dizer que poderia ter alguma coisa, um problema talvez auditivo não, visual, ou eles chegaram a fazer essa etapa, só para eu entender. Na verdade, todas as reuniões eram sempre pautadas no comportamento. Né? Eu me lembro da última reunião que eu tive com uma professora do colégio, que foi após essa reunião que eu decidi abrir o Instagram, foi quando ela indiretamente me disse que ele precisava tomar uma medicação. Né? Então, assim... Como foi essa conversa? Pois é. Escola não dá diagnóstico, ela tenta... De todos os caminhos, ela não pode falar diretamente, Yuri, que precisa se tomar a medicação, mas as mães, quando vão para uma reunião, elas estão constantemente batendo de frente, porque a solicitação indireta da escola para que se inicie uma medicação é muito grande, né? Principalmente se a criança tem uma hiperatividade grande em sala de aula, onde a gente sabe que faz toda aquela parte de deixar a professora de cabelo em pé. Porque a gente sabe também... a gente sabe que também uma escola, dentro de uma sala de aula, não é um aluno, são 20 e poucos alunos. Então, eu entendo realmente o desafio que é de um professor estar com uma criança hiperativa dentro de uma sala de aula. Mas o que eu senti falta, Yuri, logo lá no início mesmo... Porque como o diagnóstico só vem depois dos 7, 8 anos, assim, que veio a mim, eu achei que a escola pecou nessas questões de saúde, quando se podia ter indicado um oftalmologista, por exemplo. Ou um otorrino para fazer um teste de audiometria, porque a gente sabe que o déficit de atenção, ele pode ser ocasionado não só pelo TDAH, né? Então, assim, o que eu senti falta é que no início meu filho tinha uma obstrução no ouvido, né? A audiometria dele deu alterada porque ele tinha uma obstrução devido a uma rinite. Então, eu tive que tratar a rinite, tratar a obstrução do ouvido, e aí você vai colocando todos os diagnósticos diferenciais de lado para que você consiga chegar mesmo num diagnóstico certeiro.
Então, assim, hoje eu busco muita informação, porque as queixas do meu filho a cada dia são diferentes. E Mesmo veja porque, mesmo porque uma coisa que eu bato muito na tecla é que a criança, ela não tem ainda a capacidade de dizer o que ela sente em relação ao que ela está sentindo, do que é um déficit de atenção, do que é né? certo, do que é errado, do que está normal e anormal. Isso. Ela só está vivendo. Sim. Entendeu? Ela só tá Isso sendo ela mesmo. mesma. A gente não tem esse discernimento aos 6, 7 anos de idade, de forma alguma. Né? Não, Isso... e nem aos 4, e nem aos 5, né? Eu recebo muita mensagem. Eu recebo muita mensagem de mães com as crianças na base dos 3, 4, 5 anos, desesperadas, né? E a gente fala assim, a gente tem que ter muita paciência, porque a criança ela não consegue te dar o feedback do que ela está sentindo. Você conhece, você sabe o que o seu corpo está falando, né? O que é a hiperatividade mental. Sei onde está trabalhando, o que é onde o bicho está pegando, aquelas diferenças a gente sabe, né? Sim, né? Então a criança não consegue. Agora que o Pietro está com 9 anos, é que ele consegue me falar, mãe, o texto ele borra, ele salta. Eu tenho dor na mão quando eu escrevo. Ele me disse em relação à hiperatividade essa semana, eu falei, filho, mas por que você pula tanto? O que você sente no corpo? Ele falou assim, mãe, eu sinto o meu corpo mole. E eu não gosto da sensação de sentir o meu corpo mole. Então, assim, como é que uma criança de 4 anos vai conseguir ter essa noção? Não tem. Muito, eu acho que fica bem impressionado a criança de 9 ter um discernimento, porque às vezes é o que acontece, Ariana. Muitas crianças que têm certas dificuldades, vamos supor que o seu filho tivesse ido num oftalmologista e tivesse descoberto uma miopia, vamos supor. A criança que está na alfabetização e que não foi nem sequer citada dela ir num oftalmologista, ela não está enxergando nada e ela acha que ninguém enxerga nada do que está no quadro. Então começa a cobrar ela um desempenho de que, peraí, mas está tudo borrado, mas não é assim que deveria ser. Né? Então veja bem como é que é isso. Eu passei por oftalmo também aos 6 anos de idade, antes de ser diagnosticado. As pessoas começaram a acreditar que talvez pudesse ser um problema de vista, e de fato eu tinha uma pequena leve miopia, que ela evoluiu muito pouco. Tá? Eu era 0,9, 0,7 graus, uma coisa assim. Eu cheguei a fazer um óculos para mim, mas veja bem, 0,7, 0,9, até para uma criança que você está na frente, não é algo que possa atrapalhar vocês ver o que a professora está escrevendo. Então veja que eu fui lá, fiz o diagnóstico, fiz o meu óculos, fui sentado um pouco mais na frente, não na primeira fileira, mas um pouco mais na frente, e mesmo assim o problema não foi solucionado. Então precisou uma pessoa que teve essa sacada no primeiro ano, na primeira série, né, que hoje é 2º ano. Na alfabetização, nem zero diagnóstico, só sofrimento. Eu passei pelaquela situação ruim que a professora me agrediu, já contei várias lives aí, vários vídeos. Na primeira série, que é o 2º ano, aí sim que a coordenadora, depois de 10 vezes para lá, para a sala dela, né, porque eu era um garoto incontrolável de 7, 8 anos, sei lá, entre 7 e 8 anos, e aí ela falou assim, tem alguma coisa com o Yuri. Isso lá, em 1991, chamou minha mãe e aí indicou uma grande especialista aqui de Brasília, e aí eu fui lá e realizei vários testes, fui para vários profissionais, até que saiu o diagnóstico do TDAH lá, pouco antes dos 8 anos de idade, quando eu já tinha 7 e muitos. Então, veja bem, é um caminho que é difícil. Eu acho que se eu não tivesse cruzado o caminho dessa coordenadora pedagógica, né, a qual eu ia lá, eu era expulso de sala, ia para lá, talvez eu fosse descobrir isso muitos anos depois e continuar sofrendo, capengando. A minha mãe só mudou a forma como ela me cobrava as coisas depois que eu comecei esse tratamento. Então veja que um olhar cuidadoso é o suficiente para mudar e até salvar a vida de uma criança. Né? Então, é bom a gente espalhar esse conhecimento, essa sacada, de que mesmo que professores que obviamente não têm que fazer diagnóstico, eles têm que entender a importância de saber dar uma boa intervenção, de dar um bom encaminhamento. Porque aí depois a escola, junto com os pais e junto com os profissionais, podem fazer uma tríade aí e fazer um bom encaminhamento para essa criança ser mais feliz, porque ela merece, né, na vida escolar, né? E é isso aí. O nome do seu filho é qual? Oi? O nome do seu filho é qual mesmo? Pietro? Pietro. Pode falar. Deixa eu só... eu vi um comentário de alguém que passou em relação à letra borrada ser a síndrome de Irlen.
Eu vou só fazer um comentário, eu vou só fazer um comentário aqui a respeito disso. Eu assisti uma live super bacana, do dia 1º de abril, com 2 profissionais bem legais a respeito do processamento visual, na verdade. E o que o Pietro tem, ele tem uma dificuldade, porque assim, deixa eu ver se eu consigo fazer para que vocês possam entender. Uhum. O Pietro passou por uma avaliação com o optometrista, né, com o ortóptico, porque a questão, Yuri, não é só visual de miopia, astigmatismo. Uhum. Não tem só isso. Você tem uma musculatura que precisa trabalhar em equilíbrio para que a criança possa ler, né, na horizontalidade, porque a nossa leitura, ela é da esquerda para a direita. Então, os olhos, eles precisam estar exatamente em equilíbrio. Então, a avaliação da musculatura dos olhos, eu digo que é super importante, e isso que eu falo para você que me faltou na escola, porque eu acho que toda criança que tem e que apresenta uma dificuldade de aprendizado, seja ela qual for, precisa se passar por uma avaliação com um ortóptico para avaliar essa musculatura dos olhos. E o que ele faz hoje é o uso de exercício, porque como eu sou fisioterapeuta, eu acabo fazendo exercícios com ele para motilidade ocular, e ele usa o tampão. Ele usa o tampão em um dos olhos para fortalecer o outro olho, porque eles não fazem, para que ele leia decentemente, para que o texto não saia borrado, ele precisa da horizontalidade do olhar, do equilíbrio dessa musculatura desses olhos. Uhum. E outro detalhe, que aí também tem a ver com os olhos, que não é só parte do oftalmo, eu não sei direitinho, porque eu ainda não pesquisei, em relação ao processamento visual. Então, existe uma avaliação de processamento visual, que aí foi onde o seguidor falou sobre a síndrome de Miller, que aí é outra questão. Então, são inúmeras as questões, Yuri, que precisam ser investigadas, ao meu ver, porque, para mim, diagnóstico é coisa séria, muito séria, e é o que eu sempre bato na tecla. Ariana, tem uma pessoa perguntando aqui, ortóptico, como é o nome? Na verdade, é o oftalmologista ou é um especialista ortóptico? Só para entender um pouquinho, porque eu não sei essa especialidade. O oftalmo, ele vai avaliar essas questões de refração, tá? Ele pode indicar um ortóptico, só que o que acontece? Muito se indica para quem tem olho preguiçoso, que é a ambliopia, que se chama, ou estrabismo. Mas às vezes a criança tem só uma insuficiência de convergência. E já tem estudos científicos, Yuri, que diz que existe uma relação do TDAH com essa insuficiência de convergência. Eu postei há pouco tempo. Que causa dores de cabeça, dificuldade de leitura, você pular a linha, né? Então, assim... Ou seja, fazer até alguns exercícios que muito disléxico faz, né? Para você segurar a mesma linha ali. Mas vamos lá, como é que é a questão do ortóptico? Então, aí você vai no ortóptico, ele vai te avaliar a função da musculatura dos olhos, né? Eu conheci essa semana um ortóptico que ele além de ortóptico, ele lida com comportamento. Muito legal e muito interessante. A visão que ele tem com a criança que tem uma dificuldade de aprendizado, né? Vale a pena as mães que estão nessa fase de descoberta, de ainda não saber se é o diagnóstico, porque muita gente vem também para o nosso IG com essa questão de ainda não ter o diagnóstico em mãos, né? Tem suspeita, a mãe começa a estudar e aí acha o nosso Instagram, começa a fazer as perguntas. Então, gente, é muito importante isso, tá? Não feche os olhos para nenhuma possibilidade. O primeiro profissional numa suspeita, realmente, é você procurar um neurologista, neuropediatra ou mesmo psiquiatra, tá? Mas geralmente neuropediatra ali para quem está na infância é o mais indicado. De preferência com referências, pessoas que já ouviram falar ali, o tal doutor é bom e tal, vai lá nessa pessoa, tá? Porque nós também nós sabemos que existem profissionais que não têm muito a pegada para lidar com TDAH e suas comorbidades. E comorbidades pode ser qualquer uma, gente, tá? Pode ser, inclusive, esses problemas que estejam relacionados à visão, tá? Então, não descarte procurar um fonoaudiólogo para ver se tem uma possível disgrafia, descalculia ou mesmo a dislexia, que é um tipo de
Dislexia, né? A desgrafia, descalculia é um tipo de dislexia também, que você pode fazer um tratamento específico. O psicopedagogo também para entender as dificuldades de aprendizagem dessa criança e também poder direcionar o acompanhamento psicológico, lógico, e também um oftalmologista, né? Para a gente ver assim, beleza. Só para tirar essa dúvida, será que a criança está enxergando como deveria estar enxergando? O que pode ter aí? Porque o miopia é o mais básico, acho que todo mundo tem um certo grau de miopia. Agora tem estrabismo, astigmatismo, tem essa questão aí da síndrome de Irlen, de várias outras também. O Pietro, ele tem qual diagnóstico que ele usou o tampão? Qual que foi? Ele, na verdade, quando eu fui no ortóptico, que eu fiz a avaliação, ele solicitou só para que eu usasse o tampão, né? Uhum. Pelas características e pelos sintomas, insuficiência de convergência. Mas o diagnóstico, eu não saí com laudo diagnóstico eu sou o tipo de mãe que eu vou vasculhando, né? Eu vou vasculhando, eu não dou o diagnóstico do meu filho, eu busco o que ele tem para poder ajudá-lo de alguma forma. Né? Ou seja, então, você assim, investiga as dificuldades para tratar as dificuldades. Eu não quero nomes, eu quero tratar as dificuldades que o Pedro possa ter. Eu acho que essa é a visão que todo pai tem que ter, pai e mãe de criança com TDAH, né? É isso aí. Ariana, eu agradeço muito a sua participação. Acho que depois a gente podia fazer uma live específica, né, sobre um tema. Acho que vai ser sensacional. Podemos, né? podemos eu agradeço muito você ter puxado aqui a conversa, né? Esse quadro que eu faço aqui nos domingos, Yuri Te Ajuda, eu chamo 3 mães aqui para a gente trocar uma ideia rapidinho, né? Mas sua participação foi extremamente rica, né? Você que já tem um canal aí. Para quem não segue aí, qual que é o seu arroba mesmo? Exatamente. @TDAH com amor. TDAH com amor, gente. Então siga lá para quem não segue. Mas já tem muita gente falando aqui, eu sigo os dois, eu adoro. Tem bastante. Bacana, eu tô feliz mesmo. Então tá certo, Ariana. Valeu mesmo pela participação, tá? Eu vou dando prosseguimento aqui, vou chamar mais 2 mães, mas estou muito feliz de ter falado com você e vamos conversar depois aí para a gente trazer mais temas para essa comunidade TDAH que precisa tanto de informação, né? É isso aí. Verdade. Valeu, Ariana. Tá bom. Um abração. Obrigada. Tchau. Vamos lá, gente. Alguém quer trocar uma ideia comigo aqui? Vocês podem mandar solicitação. Vamos trocar uma ideia aqui, todo mundo. Aline foi a primeira que chamou depois. Tô puxando a Aline aqui. Obrigado. Daiane pedindo aqui para conversar. Eu chamei aqui. Recusou? Eu não entendi. Opa. O que aconteceu? Opa, deu certo. Vamos lá, quem quer participar? Lucas. Vamos lá, Lucas, vamos conversar então. Você que falou, né? Lucas, conectando aqui o Lucas. Aline, eu mandei uma solicitação para você, mas caiu por algum motivo. Tá conectando aqui com o Lucas. Eu não sei se vai conseguir, mas espero que sim. Se não der, eu te chamo em seguida, tá bom? Eu vou chamando, gente, para ser uma coisa dinâmica, tipo assim, deu 10 segundos, não conectou, eu passo para a próxima, tá bom? Vamos lá. Ó, tô tendo problema aqui com o Lucas, tá? Eu vou chamar novamente aqui a Aline, tá? Eu vou dar, ó, cliquei no botão, vou dar ali uns 15 segundos aí pra gente tentar conectar, tá? E aí a gente vai passando, senão eu não consigo falar com ninguém. Meu Deus, como é que eu vou usar? Isso. Não, tem que apertar na setinha que gira aí. Como é que eu faço pra girar? Tá uma bagunça. Em cima, na esquerda, tem um íconezinho de girar. Isso, conseguiu. Consegui? Tudo bem, acho que sim, acho que agora deu. Oi, Aline, como vai? Oi, Yuri, tudo bem? Tava aí na quarentena, Você tem me ajudado bastante. Vendo aí. Como vai? Legal, tem te ajudado. Me conta um pouquinho aí, qual que é a sua situação. Eu tô te vendo já. Tá tudo bem. Oi. Aline caiu. Então vamos chamar aqui outra pessoa. Camila. A Aline caiu, gente. Então vamos lá. Cliquei na Camila.
Vamos lá. Está conectando. Vou dar aquele tempinho maroto para ver se a conexão fecha. Vamos lá. Oi, Oi, Camila, tudo bem? tudo bem? E Tudo. aí, Camila? Como E estão as aí? coisas aí? Legal, já segue a Também, gente também. aqui, já segue a gente aqui tem muito tempo? Quanto tempo, mais ou menos? Já desde que eu descobri o diagnóstico do meu filho, o Hum, mais velho. certo. E Aí aí, comecei a estudar, porque foi tudo muito novo para mim, meio assustador. Entendeu? e quantos anos ele está agora, o seu filho? 11 11. anos. E ele foi diagnosticado com qual idade? 7, Ah, com foi aos 7 7, anos. né? Quando ele repetiu Entendi. o primeiro ano, Ah, e na eu, alfabetização. na alfabetização, só que ele já demorou muito na fala, ele demorou muito a falar. Aí eu levei ele no otorrino, o otorrino falou que ele não tinha problema de audição, tudo certinho. E conversando sempre com o pediatra, de repente ele não, como ele não convive com outras crianças, que ele vivia muito em casa, com os avós, quando Uhum. ele começar na escolinha, ele vai evoluir, ele vai disparar, né? Só que não foi isso que aconteceu. Aí no primeiro ano, eu percebendo que ele não reconhecia todas as cores, ele tinha muita dificuldade de reconhecer as cores. E aí eu ficava assim, gente, o que Aí está você já viu que tinha acontecendo? alguma coisa acontecendo. Tem E aí me alguma diga uma coisa. coisa. Você sabia que 20 a 30%, eu acho esse número muito elevado, mas é um número real, tá? Tem estatísticas aí de vários autores. 20 a 30% de crianças com TDAH podem ter atraso ou na fala ou na escrita, na alfabetização. E esse atraso, Sim. ele pode ser severo, tá? Tem crianças que não se alfabetizam ali no primeiro ano, tá? Que na minha época era o Jardim Uhum. 3, já é primeiro ano. Mas aí lá no segundo, no máximo terceiro já alfabetizou. E tem outras crianças que vão até os 11, 12 anos, até 13, 14, sem conseguir É se o caso alfabetizar. dele. Até Isso. hoje. Eu queria saber como é que tá ele hoje, então, na alfabetização. Como é que tá essa questão aí? Ele faz o acompanhamento com neuro, psicopedagoga, Uhum. fono, só que ainda não foi. Eu descobri um talento dele muito grande no desenho. Ele ama desenhar, ama. Que E é uma legal. coisa que super acalma ele, porque ele é muito agitado. Ele desenha todo dia, então? Ele tá E sempre procurando desenhar? Como é que é? sempre. Aí ele me Uhum. mostrando os desenhos, eu, nossa, filho, você desenha muito bem. Ah, caramba, que talento. E eu Uhum. levei isso pro neuro. Ele falou, por que você não procura um curso de desenho, né? Ele vai aprender algumas técnicas, ele vai super ajudar até na concentração. Concordo. E procurei, coloquei no curso e ele ama, ele ama. Agora na quarentena ele tá super chateado que não está indo pro curso. Mas Eu está fazendo cheguei... vídeo aula com a Então professora do esse curso. curso tá fazendo vídeo... Tá, maravilhoso. Eu, quando tá, era... sim, Eu também tá. tinha 8 anos, eu estava na segunda série, hoje terceiro ano. Uma das dicas que a psicóloga deu foi realmente explorar essa questão, né? Ver que o Yuri tem algum talento, alguma coisa assim que ele goste, né? Algum hobby. Minha mãe me colocou na aula de artes, né? Mas eu realmente não me interessei muito. Eu até gostava de aprender a desenhar a superfície, e o copo, você tem que Sim. colocar a elipse do copo, não sei o quê. Foi legal, mas eu perdia mais tempo. Eu ficava fascinado de apontar o lápis com estilete. Eu achava Sim. aquele material, aquele instrumento tão perigoso e tão legal que eu ficava fazendo uma esculturazinha. Porque aquele lápis Aham. grosso, né? Eu fazia escultura no lápis grosso em vez de ficar desenhando. Então, eu já Ele vi que a ama, parte do desenhar não me ele chamava ama muita desenhar. atenção. Isso. Agora me Ele diga uma ama, ele coisa. ama. Então ele está muito bem. Ele começou esse ano passado, no curso de desenho, no de artes. Como é que foi isso? Ano passado, em outubro. Hum, Outubro. hum. Agora me diga uma E coisa. ele estuda em escola municipal. Isso. E eu tenho muito problema, porque mediador zero, né? Em qual Não ano que tem ele está? mediador. Ele repetiu uma vez, não foi? Quinto ano. Ele repetiu o primeiro ano 2 vezes, ele tá no quinto ano. Uhum. Certo, certo. E aí? E o problema na escola que eu tenho é esse, mediador não tem. E na escola particular também não tinha, era uma briga também sempre. Camila, o que eu posso lhe indicar é o seguinte: não existe lei, exceto leis municipais ou estaduais, mas não existem leis federais que garantam esse tipo de apoio para crianças
simplesmente TDAH, tá? Nós temos a Lei Brasileira da Inclusão, que ela pega pessoas, ela abrange pessoas que têm alguma dificuldade física, motora, e também mental, intelectual, para outros transtornos e patologias que não englobam o TDAH. Nós temos o autismo leve. Do autismo leve ao severo, todos têm direito ao mediador. TDAH, dislexia, transtorno de aprendizagem, de neurodesenvolvimento, infelizmente está fora. Qual o estado que você mora? No Rio de Janeiro. Mora no Rio, né? No Rio você sabe, de cabeça eu não lembro, sabe se tem alguma lei estadual, federal, municipal que tem algum tipo de apoio nesse sentido? Não. Pelo Não que eu tem, saiba, né? não tem. O que acontece muito aqui no Distrito Federal, mas é uma coisa assim, vai de escola municipal não, aqui é o distrito, escola distrital para escola distrital. Muitas professoras abraçam essas crianças que têm o TDAH e colocam na sala de apoio, de reforço, aquela sala que é destinada para as outras crianças que englobam, que estão dentro da LBI, tá? Então, de repente, eu não sei se tem muitas escolas onde você mora, que você pode, de repente, optar por uma mudança, mas às vezes, numa outra escola um pouco mais inclusiva, você consiga esse tipo de apoio, tá? Por outro lado, o que eu também vejo que pais podem conseguir também é, se for o caso, se você tiver um laudo atestado pelo neurologista do seu filho, pela psicopedagoga, que também é uma peça importante para descobrir essas dificuldades, um laudo que ateste assim, olha, qual é o nome do seu filho? Lucas. O que o Lucas precise de um acompanhamento por conta dessa dificuldade, ou pelo menos na hora de fazer a prova ele tem que ter, não sei, um ledor, alguém. Claro, no caso, como ele não está alfabetizado, ele necessita. Ele tem um ledor? Ele tem direito a isso, né? Tem. Isso tem. Mas assim, a gente consegue brigar, tá? A gente vai na defensoria pública, a gente briga, porque cada caso é um caso, né? A gente sabe que tem muita criança que antigamente chamada Asperger, agora é autismo leve, propriamente dito, né? Tem muita criança que tem Asperger que tira 9, 10, né? Que tem outras dificuldades um pouco sociais, mas tem muita desenvoltura no estudo, né? Assim, então, ele presta muita atenção no conteúdo e perguntando assim sobre a matéria, tudo ele memoriza muito bem. Ele sabe direitinho a matéria. O problema dele é na leitura mesmo. Ele não tem mediador nenhum, né? Então ele fica assim, ele absorve a matéria, mas ele não tem ninguém que eu possa auxiliar ele ali naquela condução, não, né? Não tem. Veja Isso bem. deixa ele muito nervoso. Ele fica muito nervoso e desmotivado. Sim. Camila, ele tá na fono? Tá. Tá, acho que você me falou mais cedo que ele estava na fono, né? Camila, o que eu posso te dizer é o seguinte, se eu puder te dar uma dica de ouro veja como está o progresso dele nessa fonoaudióloga, nesse profissional. Por quê? Pelo que eu percebo, pelo que eu acompanho até das mães que fazem um programa Meu TDAH, que tem muitas que têm crianças que estão com dificuldade de alfabetização, é o seguinte, quanto mais demorar para ele ultrapassar essa barreira da alfabetização, mais complicado naturalmente vai ficar. Porque agora ele tem um certo desinteresse, ele está no 5º ano. Se ele passar de ano na prova oral, beleza, ok, foi para o 6º ano, são conteúdos que ficam mais difíceis você fazer de forma oral, que você não consiga passar para o papel, tá? Então, símbolos matemáticos, por exemplo, e por aí vai. Então, é muito importante que você busque a ajuda de provavelmente, tá, um fonoaudiólogo que seja específico nessa questão de destravar, de fazer acelerar essa questão da alfabetização, tá? Então, assim, se você pudesse canalizar suas energias, eu sei que talvez você deva fazer a psicóloga, o neurologista, o fono e tudo mais. O neurologista acho importante manter, tá? Mas principalmente canalize suas energias para que ele possa superar essa questão da alfabetização, tá? Por quê? Ele superando isso, é igual andar de bicicleta, né? Ele tá com essa dificuldade, né? É uma dificuldade que a gente sabe que tem questões cerebrais envolvidas, mas na hora que ele conseguir destravar essa questão e ter uma desenvoltura maior na alfabetização, na leitura e na escrita, vai ficar mais fácil para ele poder conduzir, tá? Então, é uma sugestão que eu te dou, faça isso assim, faça esse esforço o quanto antes, porque isso vai melhorar, vai facilitar muito a vida dele nos anos adiante aí que ele terá. Ele não dormia, ele não dormia à noite. E o neuro receitou Amitril, para ele poder dormir e ajudar na ansiedade, porque ele é muito ansioso. Você acha que tem dado resultado? Tá sim. Tá, bastante resultado. A gente sabe que o TDAH ele tem muitos transtornos associados, comórbidos de menor e maior intensidade, mas um dos principais é a questão da dificuldade do sono, tá? Existem estudos, eu tenho um vídeo sobre o sono que eu falo, existem estudos científicos aí, na França, na Alemanha, até no Brasil,
que citam mesmo que o sono TDAH é um sono de qualidade mediana para ruim. E agora imagina, verdade. uma criança que é agitada na hora de dormir, que dorme mal. Você já dormiu mal? Já teve aquele dia que você foi dormir cansado, Horrível. dormiu 2 horas e teve que acordar? Como é que você fica no dia Não, seguinte? péssimo. Péssima, né? E seu filho é a mesma coisa. Agora imagina uma criança que tem uma dificuldade de manter a atenção sustentada, né? Que tem a questão do TDAH influenciando, somando com uma noite mal dormida, né? Pensa como isso pode atrapalhar. Então é importante também manter o foco nisso, né? De melhorar a qualidade do sono. Então eu acho que o trabalho... Foi o neurologista que passou? Oi? Foi o neurologista que passou esse procedimento? Foi. Muito bom, eu acho. Neuropediatra. Neuropediatra, Muito né, bom. no caso. Muito bom mesmo. Aí a Júlia, acho que é Júlia. Desculpa, tá Júlia, não sei o que aqui, que eu não consegui ler direito. A Júlia perguntou aqui se todo TDAH tem que fazer fono. Eu falei, olha, o todo TDAH ele tem que passar pelo fono, pelo menos para ver se identifica alguma possível provável comorbidade, tá? Se não tiver nada que o fono precisa intervir, não precisa, mas pelo menos na etapa do diagnóstico é necessário sim, tá? Importante. E ele, depois do curso de desenho, ele começou a conseguir ler algumas palavrinhas pequenas. Tipo bola, casa, tatu, dado, entendeu? Ele começou a conseguir ler essas pequenas palavrinhas. Eu já vi um avanço muito positivo. Quem que está fazendo esse trabalho mais sólido com ele? Qual dos profissionais, assim, que semanalmente ou periodicamente? Psicopedagoga. A psicopedagoga, né? Bacana. É. Olha, não tenha pressa. Ele vai ter... Não, eu sei que o tempo corre, né? A gente já fica preocupado pela idade de 11 anos, mas o que é importante você entender é o seguinte. Esse processo, cada avanço que ele está tendo desse com a psicopedagoga, ele está criando novas estruturas cerebrais, ele está aprendendo não apenas aprendendo novidades, mas o seu cérebro está aprendendo como ele pode tornar aquele processo de aprendizagem mais fácil. Ele tem uma dificuldade, ok, mas a nossa mente ela é plástica, ela é flexível. Então a gente está também, com esse procedimento, se você está vendo avanço, continua. Né? Se você passou ali 6 meses e não está vendo avanço, para. A gente tem que... O time que está ganhando a gente não mexe, mas depois a gente também tem que procurar melhorar o procedimento. Então, se está com um profissional que está conseguindo ter esse avanço, continue, persevere, tá? Que vai ser muito importante para o seu filho. E continue com esse processo aí, porque, como eu te falei, agora ele está dando pequenos passos, né? Tá, vamos dizer assim, na metade da alfabetização, aprendendo a juntar ali as palavras, mas vai chegar um momento que aquilo vai ficar mais fácil e ele vai continuar evoluindo ainda, tá? Como eu te falei, eu já vi muitos sons ainda, do T com D. Ele não conseguiu entrar na mente dele ainda o som do Q, U, né? Da letra Q. Como raciocinar em cima Z do Q, com S, né? Isso. Do Q com S. E tem algumas palavras com C, I, ele acha que é Ki. Ele fica meio confuso nessas coisas. Sim. E me diga rapidinho, antes da gente encerrar, que eu vou chamar mais uma pessoa. No caso da fonoaudióloga, ele está tendo essa dificuldade, mas assim, em algum momento já levantou alguma hipótese dele poder ter algum outro transtorno, talvez uma dislexia, alguma coisa assim, ou não foi visto isso ainda? Você está segura do diagnóstico? Como é que está isso? Não, ela tinha dito para mim que a dislexia dele era um grau bem avançado, assim. Era bem... Tanto da questão do sono, do histórico da demora da fala, porque com 6 anos foi aí que comecei a entender o que ele falava. Sim. A questão de diferenciar Ou as seja, cores. também teve o atraso na própria fala, né? Muito. E o atraso de eu tentar, assim, eu não sabia para onde eu ia. Tanto que ele repetiu o primeiro ano, ele estava numa escola que os professores também... A professora uma vez falou para ele que ele estava muito... que ele era muito rebelde e que ela não tinha paciência com ele. E ele se sentia super excluído por ela. E ele veio me dizer isso depois que eu já tinha tirado ele da escola. Muitas crianças, é isso que é importante vocês sempre perguntarem, tá? Insistirem, tá? Nessa questão do bate-papo com os filhos. Tem muitas crianças que, por se acharem erradas, e às vezes os pais também não colaboram, porque os pais são muito linha dura e cobram muito, as crianças se sentem podadas a comentar situações constrangedoras como essa. E uma criança de 7 anos de idade não tem maturidade para lidar com isso, né? Ainda mais uma criança que tem o TDAH. Então, assim, por exemplo, eu
já contei essa história aí, que eu sofri uma agressão aos 6, 7 anos de idade na escola. Eu demorei mais de um mês para contar para minha mãe, tá? Porque eu acreditei que se eu contasse para ela, eu estava tão errado que se eu contasse para ela, ela ia me bater, ia ser um pandemônio. Foi o caso dele, ele ficou com medo. Pois é. Então fica a lição aí, tá? Camila, realmente eu vou agradecer a sua participação. Tá, eu vou encerrar para dar chance para mais uma pessoa, tá? E é isso. E só mais uma dica. Se você não estiver segura do diagnóstico, procure, continue investigando, tá? Mas eu acredito até a questão da dislexia já foi diagnosticada. Continua com essa condução aí que o seu filho ele vai longe, tá? Não perca a fé não, que é isso aí mesmo, tá bom? E é isso aí. Tá bom. Valeu, tchau. Camila. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Vamos lá, gente. Ficou um pouquinho apertado o tempo aqui agora. Vamos ver aqui quem quer trocar uma ideia. A Aline novamente aqui. Vamos lá. Vamos ver se a Aline consegue falar aqui comigo. Estou chamando a Aline. Aline Queiroz. Yuri, de novo. Tem que apertar o botão de girar. Isso. Já virei. Como vai? Como Oi, vai, Aline? Yuri. Tudo bem? Tudo bem? Em primeiro lugar, queria dizer que você está me ajudando muito, tá bom? E eu queria tirar uma dúvida com você. Meu filho, depois de a gente tentar várias vezes, ele começou a usar o Concerta, né, há mais ou menos, agora na quarentena, tem umas 2, no máximo 3 semanas. Então, assim, eu achei que os efeitos pioraram. Ele está muito mais agitado. Tem um período, ele consegue fazer as atividades, fica tranquilo, faz pintura, tudo, mas depois, agora mesmo, falei com a neuro dele há pouco, ela disse que dura uma média de 12 horas, né? Mas assim, como eu não pude entrar muito em detalhe com ela, né? Mas assim, ele está muito agitado. Eu queria saber assim, se eu ouvi um vídeo, eu sei que eu já ouvi vários vídeos, estou até tentando para fechar agora essa semana o curso que eu vou começar. Entendeu? Que eu achei assim muito depoimento, achei muito interessante. Mas assim, eu ouvi em algum momento dizendo que potencializa um dos efeitos colaterais nos primeiros dias, que os sintomas se potencializam um pouco. Aí eu queria saber de sua experiência em relação a isso. Eu vou te ajudar. Tá, eu vou te ajudar, tá? Deixando bem claro que eu não sou médico, a minha opinião aqui a respeito do que eu vejo, estudo, e qualquer opinião oficial é a da sua neurologista aí que está acompanhando o seu filho. Sim. Primeira coisa, qual miligrama que seu filho está tomando mesmo? Ele está tomando 18. Ele tem 8 anos. 18, é a menor dose. 18, idade tem 8. E qual o nome dele mesmo? O nome dele? Oi. Nome dele qualquer? Isso, qual é o nome do seu filho? Meu filho é João Pedro. João, tá. Vamos lá. Quando você inicia um tratamento, que você tem que tomar um remédio desse, que ele é um tratamento, mas não é um tratamento de cura, tá? Eu vou deixando claro aqui para as pessoas, o Concerta, a Ritalina, a Venvanse, isso não vai curar nada. Enquanto ele estiver na corrente sanguínea, ele vai atuar, saiu da corrente sanguínea, acabou. Tá? Mas é importante esse tratamento, ele ter essa persistência, por quê? Porque o corpo ele precisa de ter uma adaptação. Então a gente não, o meu psiquiatra e minha antiga neurologista também, a Candice Coelho, e o meu psiquiatra, o Flávio Vervloet, aqui em Brasília, eles falam o seguinte, que você tem que ficar pelo menos 5 semanas para você ter certeza se aquilo ali vai servir ou não para o seu caso. Tá? No caso, a sua neurologista passou o Concerta de 18, né? Eu já tomei o Concerta de 18, neuropediatra. Eu já tomei o de 18 miligramas quando eu tinha mais ou menos uns 23, 24 anos. Eu já tinha o peso que eu tenho hoje, tá? Para mim, não adiantou muito. Quando eu tomei o Concerta de 54, que é uma dose tripla disso daí, melhorou demais. Eu tive, sim, meu desempenho multiplicado, tá? Porque eu realmente consegui acalmar minha mente e por aí vai, e consegui ter o meu desempenho ali mínimo, né? Para poder ajudar nas tarefas acadêmicas e tudo mais, que é onde eu mais tinha dificuldade. Agora, o que eu digo para você é o seguinte, eu tenho um efeito colateral muito presente em mim quando eu estou em contato com o metilfenidato, que é o pavio curto. Eu fico, se eu exagero na dose, hoje eu tomo Ritalina, tá? Se eu exagero um pouco na dose da questão da Ritalina, tá? Em mim, em Yuri Maia, eu fico instável emocionalmente,
instável emocionalmente significa o seguinte: se eu estiver conversando com você e você virar as costas ou fingir que não está ouvindo alguma coisa assim, Desligue, eu já por acho que é uma favor. coisa, eu já acho que é uma coisa assim pessoal. Eu fico até assim quase com receio de chorar, alguma coisa assim, sabe? O negócio sai um pouco do controle. Eu fico emocionalmente instável durante esse Eu efeito, sei. tá? Não é o tempo todo, não. É só por algumas poucas horas. E também uma coisa que eu tenho que é o chamado efeito rebote, que é o efeito que depois que o remédio sai do organismo, que ele dura mais um tempinho também, que é essa impaciência, agressividade, inquietude, perna um pouco agitada, e isso eu também tenho com a Ritalina. Tá? Ritalina, metilfenidato, Concerta é o mesmo. Então eu digo o seguinte, para mim, como acontece? A Ritalina, eu tomo uma de 10, ela dura ali 2 horas e meia, 3 no máximo do meu organismo. Aquela primeira 1 hora e meia é excelente, eu tenho um desempenho muito bom, eu silencio os distratores do meu lado, perfeito. Mais para o final, vai dando um pouco dessa irritabilidade, eu já fico um pouco inquieto, e se eu exagerar na dose, eu também tenho a instabilidade emocional que acontece muito em mim. O que eu tô falando para você já foi discutido com o meu psiquiatra, tá? Já tem essa questão, caiu aqui, mas eu vou continuar falando. Já tem essa questão que acontece bastante comigo, então ele está sabendo e já foi realmente diagnosticado assim, já foi validado essas características, esse comportamento quando acontece em mim. Então é importante você ter pelo menos um pouco dessa paciência que a sua neuropediatra pediu para que você tenha, de pelo menos 4, 5 semanas, eu acredito que foi isso que ela pediu, persistindo alguns sintomas, ou muito crítico, assim, do tipo, meu Deus, ele fica incontrolável, alguma coisa assim, ou tem algumas crianças que podem ter dor de cabeça, nunca foi meu caso, nunca tive, mas você deve comunicar a médica, tá? Então, o que eu digo é para você ter um pouco de calma, porque não é só com o João que Isso. acontece E isso, assim, Yuri, mas desculpe te que, interromper, nós também vamos vamos lá, eu aguardar falo ele muito também. voltar para a escola. Ele vai voltar para a escola, a gente vai continuar com a medicação. É assim, porque a quarentena tem todo um processo de coisas novas na vida da gente agora. Sim, Então, eu estou reviravolta. vendo assim, né? No início foi muito complicado. Ele começou com Ritalina, ele não se adaptou ao Ritalina e Uhum. não conseguia tomar o comprimido. O Concerta também, inicialmente, ele não conseguia tomar, engolir o comprimido. Foi muito desgastante para mim. Mas, assim, essa Nossa, quarentena teve um efeito positivo, porque nós conversamos, eu estando mais em casa, tanto a pressa para sair para a escola, né? Porque ele tem que usar pela manhã, não tem aquela pressa. E assim, o sim. Concerta foi de escolha para a gente, a médica dele, juntamente comigo, a gente conversando, pelo efeito de 12 horas. Porque ele poderia ter tempo para fazer as atividades da escola quando chegasse, ir para o futebol, ir para o karatê que ele faz, fazer todas as atividades dele, e o remédio ainda está Caiu, Aline? na escola, ele tinha problemas quando ia acabando o efeito da medicação. Entendeu, Yuri? A Agora me conexão diga está um uma pouquinho coisa, ruim, mas Aline. deu para entender tudo. Não, deu para entender sim, deu para entender perfeitamente. Aline, me diga uma coisa. Ele tá. Você percebe esses ganhos nele durante o efeito do Concerta? Ou seja, os prejuízos do TDAH, falta de atenção sustentada, falta de perseverança, dificuldade de focar, etc. O que você acha? O que você acha que melhorou ou não com a adoção do Concerta 18 aí com seu filho? Aline, tá instável a conexão. Vou esperar que ela voltar. Oi. Oi, Voltou. Yuri. Caiu, ficou escuro aqui. Você poderia repetir? Sim. A pergunta é o seguinte: você sente esses benefícios do Concerta quando depois que você aplicou o Concerta no seu filho, você sente esses benefícios que a médica está dizendo Sim, que vai ter? sinto. A concentração. Eu senti assim a Uhum, concentração. Ele está melhor. Agora, sim, uhum. tem os outros efeitos, né? Ele está mais assim. Eu achei que aquele TOD, né? Ele não tem diagnóstico de TOD, mas eu achei assim que ele está muito opositor. Mas visto mais melhoras, né, do que Aline, inicialmente foi. sim, Aline, abra os olhos para o que eu vou te falar agora, que tira um Certo. pouco esse foco do opositor, do emocionalmente instável. Por que eu falo isso? Porque eu, com 36 anos, estudando TDAH todos os dias, né?
Venha dos casos lá do programa Meu TDAH, que é o curso que nós temos live toda semana lá, comigo, com profissionais também, né? Exclusivo para os alunos, fora o curso, a mentoria e tudo mais. O que eu percebo? A minha principal dificuldade com essa questão é regular as emoções e regular também o meu temperamento. Veja bem, se você perceber, ele fica mais agitado no início, quando ele toma o remédio, ou no final do dia, depois que ele já tomou o Concerta? Qual é esse pior momento que você vê? Você perguntou se ele fica mais agitado no início ou no final, logo depois? Foi isso? No início do remédio, logo quando você... Ou no final? Não, no final, tranquilo, com certeza no final. Vezes. Vamos lá, até você ouvir. Isso, no final, dia, né? Com certeza, então, com certeza. Agora mesmo ele está ali no quarto, eu estou aqui morrendo de medo que ele não entre aqui, porque ele está lá super agitado, cantando, gritando alto, mas assim, ele é isso mesmo, e eu adoro. Mas está lá brincando, já sujou o quarto todo de tinta, ele mesmo já foi, lavou, e está lá gritando. Sim. Esse comportamento, então, o que eu digo para você é o seguinte, pelo que eu observo do que você relatando para mim e do que eu observo em mim, provavelmente o João deve estar experimentando alguma dificuldade semelhante, algum efeito semelhante ao que eu experimento também ao ter contato com metilfenidato. Eu, no caso da Ritalina, que é o mesmo composto, e no caso do seu filho com o Concerta, tá? Geralmente, sim. Isso pode ser uma questão de adaptação, do tipo assim, daqui a algumas semanas esse efeito colateral reduz a ponto que fica quase imperceptível, ou mesmo uma alteração de dosagem, que ela vai propor também, a sua médica, tá? Pode ajudar em muitos casos, tá? Eu já vi casos dentro do programa Meu TDAH que estava muito instável, voltou no médico, não precisou nem trocar para o Venvance, mas a própria médica lá da criança... Ela fez um pequeno ajuste de dosagem, mudou o horário também, tá? Ela fez um pequeno ajuste de horário. Isso. E a criança, meu Deus, encaixou. É o que faltava para encaixar o tratamento, né? E a gente sabe que parte do tratamento é intervenção a gente fala assim, psicológica poxa, e outra nem parece que está tomando a medicação, mas tem várias coisas que em torno disso. Não parece, meu marido fez, nem parece que está tomando a medicação, não, mas se a gente observar, durante o efeito da medicação, ele está agitado porque ele está preso dentro de um apartamento. Mesmo Aline, só me diga uma coisa. Bem agitado, pode ser, né, todo isso aí que você está me falando, mas também tem a questão dele estar preso, estar confinado em casa. Não é? Aí, assim, sim. Eu acho que isso aí para mim claro. É um ponto positivo, porque eu vou ter essa energia, qual é a criança, de qualquer jeito, né? Que tem essa necessidade de estar em movimento, né? Gastando energia. Eu, assim, estou vendo uma forma positiva, porque quando ele voltar para a escola, eu vou ter um parâmetro, não é para ter essa comparação, não é isso? Sim, exatamente. Aline, olha só, nós estamos chegando ao final da nossa live, porque daqui... Dá um tchau aqui, João, para Yuri. Ei, João! E aí, João, tudo bom? É João Pedro, né, o nome dele? Isso, João Pedro. Tchau, tchau. Olha, super-herói. Eu vi o Hulk, eu vi o Super-Homem. Tem aqui. Aline, Aline, vai cair. Adoro a geopolítica. Adoro geopolítica também, adorava geopolítica. Adoro a geopolítica. Eu vou me inscrever no curso e depois eu vou tirar algumas dúvidas com você em relação à comorbidade, tá bom? Tudo. Sim. Vamos lá. Nós temos live comigo dentro do programa TDAH toda terça e toda quinta no momento está com a psicóloga Débora, tá? Mas a gente está sempre trazendo profissionais também, fora o curso e tudo mais, tá bom? Vamos cair a qualquer momento. Eu agradeço muito a sua participação, a participação de todos vocês. Um beijo, abraço para todo mundo e vejo você no programa Meu TDAH. meutdh.com.br. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Um abração, tchau, tchau.